discurso. O Fernando, quando eu perguntei pra ele, o que chamou a atenção pro Coreia pela primeira vez pra ele, no caso foi que chamando a atenção no começo dos anos 2000 das Chaebols, que são as empresas sul-coreanas gigantescas, são os grandes conglomerados de empresas na Coreia. Vocês devem conhecer vários deles, LG, Hyundai, Samsung, LG já citei, que todas as empresas são um conjunto de várias empresas que formam um grande conglomerado. Elas têm um grande suporte do governo sul-coreano. Inclusive, são os pontos que é relativamente abordado no filme Parasita, que o Fernando também citou. Porque no filme Parasita ele trata realmente de desigualdade. E isso é um grande problema que existe na sociedade sul-coreana. É impossível de subir de classe na Coreia do Sul. Hoje, devido a esses grandes conglomerados tecnológicos, existe uma grande concentração de renda que impede as pessoas subirem de classe. Mas chega de mais delongas. Agora eu gostaria de chamar... Nossa, desculpa. Eu gostaria de chamar o Felipe Gil aqui para apresentar o segundo... para apresentar o próximo discursante da noite, que será o Oscar. Então, Felipe Gil. Pessoal, boa noite mais uma vez. Agora eu vou convidar o nosso amigo Oscar. Ele vai apresentar o discurso número 2 do nível 1. Ele terá de 5 a 7 minutos para fazer essa apresentação. O Oscar está na trilha Planejamento Inovador do Petris. O título do discurso dele é Os Efeitos do Zoneamento. Por favor, Oscar. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Felipe pela calorosa introdução e também por me ajudar a me preparar para esse discurso e, é claro, pelo feedback futuro, que eu não acho que ele vai ser curto também. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Imagina vocês acordam amanhã de manhã e de repente tem uma fábrica construindo do lado da residência de vocês. Assim, vai abrir uma fábrica amanhã. E aí, o que você deve... Claro, sem falar na desvalorização que vai acontecer com a propriedade de vocês, vai piorar a qualidade do ar, vai ter um tráfego eterno agora de caminhões e de carros na frente da casa de vocês, sem falar no barulho incessante, é claro. Mas, em vez de participar desse exercício mental, ou na verdade essa tortura mental no caso, né? Nada disso é necessário, pois existem as leis de zoneamento, que basicamente regem como é estruturada a cidade, o que pode ser construído em cada área, de altura, de que tipo de imóvel, qual a finalidade, se é industrial, se é residencial, se é escritório. Só que existe um porém aí, existe uma coisa, que seria o zoneamento é uma faca de dois gumes. Embora ele possa de fato proibir abusos e absurdidades, como o exemplo da fábrica, ele na verdade é criado por homens, por políticos falíveis e não por um Deus perfeito, portanto ele também está cheio de falhas. E deixe-me aprofundar em algumas delas. A primeira delas, vale a pena olhar a origem do zoneamento ao redor do mundo. E um exemplo clássico disso é nos Estados Unidos. Todos estão acostumados a ver filme americano, as casinhas alinhadas do subúrbio e as palmeiras e tudo isso, mas isso chama Single Family Home, que na verdade é uma família por casa e nos subúrbios americanos, mas tudo isso foi criado, na verdade, em várias áreas, por exemplo, com o intuito de segregação racial e social, especialmente contra negros e imigrantes. Por quê? Veja bem, o uso do espaço, antigamente nos Estados Unidos havia uma questão racial muito forte. E o que acontece, se você tem uma área, como você faz para manter, para excluir pessoas que você não quer naquela área, especialmente as economicamente mais desfavorecidas, como era o caso dos negros e dos imigrantes. Você designa o terreno para o tipo de uso menos denso possível, ou seja, você tenta restringir a
a oferta de terra para que o preço aumente e assim os negros e os imigrantes, naquele caso, fiquem excluídos. E foi de fato o que aconteceu. E tudo isso só foi permitido por causa das leis do zoneamento. Uma segunda questão, muito relevante também, é a questão da desigualdade social e a relação direta que ela tem com o zoneamento. E também isso, na verdade, tangencia no tópico anterior. Porque que o zoneamento faz? Por exemplo, a altura do prédio, o material que pode construir, e tudo isso, na verdade, pode encarecer demasiadamente a construção e aumentar o valor dos imóveis já existentes. Se você é um proprietário existente, você já tem uma casa, é ótimo. O valor do seu terreno vai subir, sua casa vai valorizar, mas o que acontece para quem não tem terreno, para quem não é dono de uma casa ou para quem paga aluguel? Todas as pessoas acabam mais economicamente desfavorecidas e as outras que têm acabam aumentando o patrimônio automaticamente, sem não necessariamente ter que fazer coisa alguma, a não ser nascer ou mesmo ser dono do apartamento, historicamente falando. A última coisa também que pega a questão do zoneamento é uma questão mais de eficiência econômica, que vale ressaltar a questão da eficiência econômica, que existem leis de zoneamento que regulam usos ineficientes e usos eficientes, ou seja, proíbem usos ineficientes e proíbem também usos que podem ser eficientes. Usos ineficientes, tá bom, tudo bem, mas não é necessário proibir porque eles são ineficientes, então as pessoas cuidam deles por si só. Agora, os usos eficientes são muito mais sentidos pela propriedade. Imagina uma lei proibindo andar para trás, andar de costas, e outra proibindo andar de frente. A que proíbe andar de frente é muito mais sentida porque está proibindo o uso mais eficiente de uma coisa. E é isso que muito zoneamento faz, proibir o uso mais eficiente de uma propriedade, e esses efeitos são muito mais sentidos ao redor da propriedade e encarecem todos os imóveis. E só para dar um exemplo do impacto do zoneamento no preço das casas, um estudo do Cato Institute, que demonstrou na Austrália, que pegou uma das 3 maiores cidades da Austrália, Melbourne, Brisbane e Perth, demonstrou que as casas encareceram 69%, 42% e 54% respectivamente, depois de colocar os custos de zoneamento. Ou seja, é um aumento tremendo só devido a regulações muitas vezes burocráticas. E eu não estou aqui para argumentar contra existir qualquer tipo de zoneamento. Eu acho que o zoneamento é importante para coibir abusos, como o que eu descrevi no começo, de construir uma fábrica do lado da sua casa e qualquer outras loucuras, mas ele tem que ser usado com muito cuidado, e todas as entidades e autoridades que criam zoneamentos devem estar sempre devem sempre prestar contas à população no geral e sempre ser eleitos para evitar abusos como os que eu exemplifiquei, seja de segregação racial, chega do aumento da desigualdade social ou de distorções de mercado por meio de reduções de eficiências. Portanto, sim ao zoneamento, mas com cuidado. Obrigado.